Voltamos com mais um Orgulho LGBT de Ser Brasileiro, um projeto CCBL. Hoje, começando uma parceria linda com Hello Brasil e com Feijão do Luiz. Aliás, esse pão de queijo, Luiz, está fazendo um sucesso, porque eu estou cercado de mineiros hoje e disseram que esse aqui é profissional. Mas é, como a feijoada e de mais de 21 anos aqui em Londres. Obrigado pela parceria. Obrigado também pela nossa Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, com o nosso incrível Hernani Pereira, nosso apoio institucional aqui com nossos projetos LGBTs, virtuais, presenciais. Gratidão ao CCRU, a Rádio Mais Brasil, Revista Brasil Mostra Sua Cara, Samba de Bamba, entre outros. Aqui a gente fala de LGBTQIAPN+. Vivências que não são muitas letras, não, são pouquíssimas, porque nós somos muitos, nós somos diferentes, nós somos diversos, e fala entre a gente para que a gente aprenda mesmo com o outro. E para você, da comunidade cis, hétero, é importantíssimo nos entender, não para nos aceitar. Ninguém aceita ninguém aqui, mas respeito. É só isso. E hoje a gente vai ter uma presença ilustre de mais uma representante da comunidade T. Vamos falar dessa letra. Vamos falar dessa letra que também tem um monte de deciframento. Pode ser transexual, travesti, transgênero, transex. Vamos perguntar para Maria. Obrigado. Delícia estar aqui, gente. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, eu queria dizer que era um sonho participar de um podcast, viu? De verdade. Aí, impactar. Estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha história com vocês, um pouco da minha trajetória. E esse ponto aí que a gente começou falando sobre, né, transexualidade, o que definir uma pessoa trans, né, qual o nome exato dá, eu acho tão tabu essa coisa de rotular, né, a gente. Eu acho tão mais importante a gente entender o que a gente sente para depois a gente colocar ali os nomes, sabe? Uhum. Mas existem todos esses nomes aí que você disse. E a gente também flui de letras, né? Eu me vejo com as fases, eu vou transitando também. Aparecem outras definições quando você vai ver, também me encaixo nisso aqui. Exato. Ou talvez, como você falou, é muito mais saudável e mais desprendoso de energia não ter nada. Um dia não vai ter. As crianças agora nas escolas já não discutem mais isso. Exato. Isso não é mais pauta. Somos humanos, somos incríveis, somos respeitosos. E aí te pergunto, existiu esse respeito a ti no Brasil ou aqui? Essa questão do respeito, ela também é um pouco misteriosa, assim. Mas eu sinto que aqui esse ponto ele é visto com mais naturalidade do que no Brasil, sabe? Eu estava no Brasil há 5 anos atrás, tem 5 anos que eu moro aqui em Londres, e, enfim, eu iniciei a minha transição praticamente toda aqui. Então, eu tive um curto período no Brasil há 1 ano atrás, que foi naquela época da pandemia e tal, e eu senti a pressão, o baque, que é totalmente diferente. As pessoas realmente não sabem lidar da melhor maneira com a gente no Brasil. É um pouco assustador, assim. E fomos ensinados, né? Porque desde que eu me entendo por gente, na televisão, nas rodas de conversa, a transexual sempre foi a da esquina e a dos comentários policiais. Exato. Isso era engraçado, isso era pauta. Quando a gente começa a pressionar essa mudança, toda mudança causa muito desconforto. Exatamente. Parece que as pessoas passaram a estar órfão da piada, órfão da musiquinha. E aí parece que veio o tal do mimimi, né? Só que a gente tem que levantar essa pauta o tempo inteiro, que aumentou 44% o número de
crimes contra transexuais no Brasil. Exatamente. E é a população que mais morre por crime de ódio. E o Brasil é o que mais expurga para o exterior corpos LGBTs, Sim. sendo que é o país que mais consome sexualmente a população LGBT Exatamente. no mundo. E conteúdo também sexual. E o conteúdo na internet. Como que você lida sabendo desses números, já que você é uma em transição, né, nesses últimos 5 anos, como que você lida com esses números que está mudando graças ao universo, aonde uma mulher trans, a idade média varia aí entre around 30 anos, né? Sim, é assustador, né? É. A gente saber que a gente tem uma perspectiva de vida ali muito menor do que a de outras pessoas, simplesmente por ser quem a gente é. Assusta muito. Mas eu acho que pelo fato de eu estar morando fora, de eu estar aqui em Londres, um país de primeiro mundo, isso faz com que eu fique mais tranquila e pense um pouco menos sobre isso, sabe? Eu acho que automaticamente o fato de estar aqui me coloca num lugar privilegiado de outras meninas, de outras pessoas, sabe? Principalmente da galera que está no Brasil. E como eu estava falando quando eu estava no Brasil, que eu senti na pele, né, o que era estar ali no dia a dia lidando com as pessoas que não sabem lidar comigo, realmente é um susto muito grande. Eu não tenho medo de sair de casa aqui. Eu não tenho receio de fazer inúmeras coisas que no Brasil eu pensava 300 mil vezes. 300 mil vezes. Você falou sobre não saber lidar com você. Qual seria, na tua opinião, uma maneira de quem está se perguntando, e como eu faço para não errar? Como faço para não errar? Né? Como eu faço para não ofender com o meu olhar, com o meu... Porque tem gente que hoje também está transicionando, né? Exato. Eu sou tia de trans, eu sou mãe de trans, eu sou amiga de trans, eu sou namorada de trans, como 2 amigas minhas eram lésbicas. Uhum. Hoje, elas são hétero trans, porque as namoradas viraram namorados. Sim, sim. Então elas também transicionam. Como não errar? É complicado esse ponto de como não errar, porque esse processo da transição, esse processo de, na verdade, não errar, de como saber lidar, ele vem primeiramente com a gente, internamente. A gente, primeiro, aprende a lidar com a gente. Era muito engraçado, porque quando eu iniciei minha transição e que veio a escolha do nome, né, aquela coisa toda, eu escorregava com o meu próprio nome. Bonitinho. Né? Então, eu falava, gente, mas será que eu vou acostumar? Até porque foi anos de vida com outro nome. Então, é um processo lento, que não é muito fácil, porque a gente está nesse processo de aceitação, de adequação, enfim, várias questões acontecendo ao mesmo tempo. Para quem inicia terapia hormonal, hormônio, né? Fazendo a cabeça da gente louca. Isso é um gancho para homem que está nos assistindo, homem cis, que vai para academia, toma bomba, fica louco. É a mesma coisa. Mesma coisa. A gente surta, literalmente. Então, foi um processo, para mim, fácil e difícil ao mesmo tempo. Tem uma história legal que eu queria compartilhar com vocês, por exemplo, e que eu acho que é sempre um assunto muito, muito delicado quando eu comento sobre isso com as pessoas, que foi como eu participei os meus pais, né, da minha transição, e como que eu cheguei para eles, enfim, como que eu acordei para eles o meu novo nome, né, o meu novo pronome, e etc. Eu vi, antes de iniciar minha transição, assisti vários vídeos de várias mulheres trans contando suas histórias, né? Aquela coisa para poder inspirar a gente, para nos dar coragem. A representatividade que a gente fala tanto, né? A gente quer saber como é que funciona. Uma Rogéria na vida nunca teve. Exatamente. A quem se espelhar, Exatamente. E então, eu falei assim, cara, é o seguinte... Não vai ser fácil pra ninguém, como não tá sendo pra mim também,
Mas as coisas mudaram. E a gente precisa anunciar a mudança. E vai todo mundo ter que se adaptar com isso. Não tem volta. Eu assisti um vídeo, eu não me recordo agora de quem exatamente, de uma mulher trans falando sobre que até hoje, eu acho que ela já tem, sei lá, quase 50 anos de idade. Não me lembro exatamente, acho que é a Carol Marra, maravilhosa. Maravilhosa. Carol Marra, escândalo, linda. Representa totalmente também. Mas ela fala sobre essa questão do pai dela não tratar ela no feminino até hoje. Sabe? Ela falou assim, eu deixei, porque, né, é difícil colocar na cabeça e tal, e tal. Respeito a opinião da Carol Marra, belíssima, maravilhosa, mas na minha caminhada foi diferente. Eu comuniquei aos meus pais, informei pra eles tudo da forma que eu achei que fosse correto, né? Que a gente também tem muito disso. A gente acha que é da tudo nossa certo, forma, mas que a gente né? acha que a gente né, que é correto, que seria da melhor forma. E falei pra eles, olha, é assim agora. E eu lembro que no início, meu pai tinha uma dificuldade maior, sabe, nesse processo. E aquilo me machucava muito, porque eu tava tendo que lidar com tantas coisas já, sabe? E que eles nem imaginam, porque é um processo nosso, tem coisa que ninguém vai passar, tem coisa que ninguém vai saber, que ninguém vai sentir, né? E eu falei, olha, é o seguinte, meu nome é Maria, meu pronome é ela, eu não quero ser recebida de outra forma. E eu acho que o amor tem que prevalecer. Exato. Não pode ter muita opinião na vida do outro, assim, né? A ponto de não respeitar isso, exatamente, né? exatamente. Por mais que doa pai e mãe, mas que dor é essa? Exato. Que vai além do amor, né? De pai Exato. E aí eu falei pra eles, falei, olha, entendo que é um processo, entendo que é uma dificuldade, mas tem que existir um querer de vocês aí também. E eu não tô vendo isso, porque tava numa resistência muito grande com relação a tudo isso e tal. Então, eu lembro como se fosse hoje, eu falando com meu pai assim, olha, vamos fazer o seguinte, então, o dia que as coisas forem mais tranquilas pra você, a gente conversa, você me procura. Porque aí eu não te machuco e você não me machuca. Conversar da forma que a gente tá conversando não dá. Você tá me chamando por um nome que eu não reconheço mais. Você tá me chamando por um pronome que não cabe a mim. Então é como se você não estivesse falando com ninguém. Você fala, eu fico assim, ó, louca. Não sei. Não sou eu. Então, quando você estiver mais confortável e as coisas ficarem mais calmas aí dentro pra você, eu vou estar aqui. Aí eu falei com ele assim, só não demora muito. Né? Porque, enfim, eu tava aqui em Londres já, ele no Brasil. A gente sabe como que é essa questão de morar fora, a saudade, aquela coisa toda. E eu falei, gente, eu já tô longe, né? Nossa, vamos E é sobre você, né? Você veio pra cá pra se salvar, se resolver, né? Exato. E tá fazendo um comunicado e um pedido também sobre você. Então, eu sei que é difícil pros pais, né? Meu pai, por exemplo, eu quando estava casando na época e fui até ele para falar sobre a minha homossexualidade, que ele já sabia, mas eu queria falar sobre meu relacionamento, já que a família inteira estava participando. Foi um fofo, querido. Até hoje não fala a palavra, até hoje não fala plural. Já mudei 5 vezes de casamento e os 5 nunca existiu vocês. Não, e eu falo como se nada tivesse acontecido, tá? Fala, né? E é interessante isso, né? Às vezes é muito dolorido para a expectativa criada por um pai e mãe. Só que I'm sorry. It's not about you. A expectativa é de você. Desculpa. É isso, né? É como filho que tem que ser médico porque o pai é médico. Exatamente. São umas coisas assim que hoje os pais precisam entender que nós não somos o que eles querem ou esperam. Exatamente. Nós só esperamos que vocês nos amparem, nos protejam, como essa é uma obrigação de pai e mãe. Exatamente. Então, quanto tempo demorou para ele falar o pronome? Eu acho que demorou mais ou menos uns 2 anos. Sabe? Para ele poder se encaixar totalmente, assim. Mas a partir do momento que ele deu esse despertar, não teve pra ninguém mais. É um super pai. Um super.
Tá vendo? Não dói não, Não Biluz. Ô pais de trans, olha aí, ó. É um dos que brigam, sabe? Dos que brigam. Tá militante agora. Demais, demais. Minha mãe foi pro grupo de mães de gays, quando a gente conversou. E tudo. Foi pra fórum. Fórum do Google, levantar a bandeira. Minha irmã também, nossa senhora. E é isso. Eles também se empoderam. Exato, se tornam mais fortes. E isso é um recado para todo pai, mãe, principalmente das crianças. Pelo amor, não façam isso com elas. Entendam, vão se tratar também. Exato. Porque um pai e mãe que não entendem e julgam seus filhos precisa de tratamento, não somos nós. Exatamente. Vamos então falar sobre a maravilhosidade de ser uma mulher trans. Porque quando você decide, define e traça a caminhada. A gente já sabe que é doloroso, que é complexo, mas deve ser bom pra caramba. Cara, eu vou te falar que eu sempre fui mulher. Aham. A vida inteira. É a coisa mais engraçada falar isso, porque eu nunca me vi de outra forma. Eu tava dentro do trem, vindo pra cá, pra gente poder começar o podcast, e eu tava lembrando, eu tô assim, gente, do nada me veio uma imagem de mim pequena, sempre cabelo cortadinho, né? Aquela coisa toda, menininho, papapá. Mas eu nunca me senti sendo uma pessoa tendo um cabelo curto. Entendo. O vento sempre batia e meu cabelo voava. Mas a gente não vê? Ó, quando faz assim, ó, e não tem nada isso, aqui, ó. O negocinho atrás da orelha. Sempre. Então, assim, não existiu um momento na minha vida que não tivesse o lado feminino aflorado ali, sabe? Então vou até refazer a minha... Porque eu quis dizer do decidiu, traçou e definiu para os outros. Para os outros. Essa ambientação trans que a gente vive hoje já existia por dentro. Exato, mas exato. Qual é a melhor parte de estar como está hoje? Como é que foi externalizar isso para o mundo? É mágico. É uma coisa surreal você colocar para fora, colocar fisicamente na forma de se vestir, na forma de se comportar, na forma... Porque a forma de sentir a gente já sentia. A forma de se apresentar hoje, como você sempre já sentiu antes. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas um processo difícil também. Transição, né? A gente tá falando de transição. Transicionar é algo doloroso. Qualquer aspecto. Não é muito simples, assim. Então, existe essa questão da transição, existe essa questão de ter que adaptar ao novo corpo, né? A gente estava falando aqui agora essa questão de terapia hormonal, tanto que mexe com a gente, tanto por fora quanto por dentro, né? Efeitos colaterais. As pessoas acham que são só coisas positivas, não são, né? Existem outros pontos ali também. Enfim, cirurgia. Eu lembro, como se fosse hoje, eu tava com meu ex-marido indo numa loja de shopping para poder comprar o meu primeiro vestido. Minha primeira roupa feminina. E aí é uma loja, chama Yukon, que tem no Brasil, maravilhosa. Eles super levantam as bandeiras, um monte de gente da comunidade trabalhando na loja. Não tem aquela coisa de lado feminino, lado masculino, uma coisa neutra e tal. E aí eu lembro o sufoco que foi para eu poder conseguir entrar dentro da loja e comprar o vestido. Porque, né, eu tava acostumada tudo com novo, outras né? coisas, tudo novo. Mas quando eu entrei, experimentei, comprei, tudo foi, sabe, se reacendendo, assim, dentro de mim. A gente costuma falar muito sobre pessoas trans, só a negatividade também, né? A gente fala muito de violência, a gente fala muito de prostituição, a gente fala muito de abuso, a gente fala muito de despejo, né? De falta de acolhimento da família. Mas e as coisas boas, gente? Né? Isso, vamos enumerar. Vamos enumerar. Sabe? Eu amo ser quem eu sou, primeiramente porque tem coisa mais gostosa do que ser quem a gente é. Você se olhar no espelho, você se reconhecer. Tá em paz, né? Com você mesmo, ali no espelho, né? Independente se
os outros já aceitam ou não. Né? Tá ficando mais fácil, você acha? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que por conta das informações que a gente tem hoje, por conta de essa questão das pessoas estarem querendo se cuidar mais psicologicamente, que eu acho extremamente importante. Estão olhando pra si, né? Exatamente. Porque quando a gente tacava pedra na Geni, lembram dela? Tacava pedra na Geni? É porque não tinha terapia, né? Não tinha um holístico da história, não tinha um psicoterapeuta, né? Porque quando a gente pensa na gente, a gente para de encher o saco do outro, A né? gente faz terapia agora, a gente pega as pedras, meu filho, joga fora, porque é um perigo ficar com pedra na mão. Até porque quando... A primeira pedra que você tacaria era em você mesmo, que a gente descobre cada coisa, né? Que não gostaria. E a parte gostosa, pergunto eu, porque quando eu vejo minhas amigas POC, que as bichas são muito maravilhosas, né? Que elas batem mesmo aqui. E bate. E aí você hoje tem o que bater, né, Bilu? Tá aqui. E o peito pra mulher, independente trans ou cis, o peito pra mulher é uma arma, é uma afirmação, né? Eu, homem, independente da sexualidade, mas os homens nunca vão sentir isso. Como é que é ter peito? Eu já tinha peito antes de colocar meu peito. Eu imagino. Né? Aquele peito da coragem, de encarar tudo, de viver. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Como é que foi o primeiro sutiã? O primeiro sutiã eu comprei aqui em Londres, na Primark. Aí, prima, todo mundo te ama, hein? Amo. Comprei na Primark. E foi acolhedor, assim, né? Aquela coisa de pegar o sutiã, uma peça feminina que te representa, aquela coisa toda. Do seu tamanho. Do meu tamanho, aquela coisa toda. É algo... Não sei, eu acho que eu não consigo nem explicar como é que foi viver e sentir isso. Hoje nem sutiã eu uso. Tá aí, Pébilo. Tá aí, ó, tá aí. Ai, menina, é muito bom isso, porque eu, particularmente, tô aí à frente desse projeto por causa do meu respeito, da minha gratidão. Eu acho a população ter algo revolucionário, assim. Sempre foi algo místico. Eu conheci a primeira mulher trans na minha vida, assim, em boates, né? Dentro de uma boate, em cima de um palco. Né? Paulas, Ravaches, Rogérias, enfim. Maravilhosas. E eu achava aquilo tão poderoso. Uma mulher trans, uma travesti, quando anda, ninguém fica parado, né? E que seja pro bem. Mas vocês, mais do que isso, falam para todo mundo, desde a Bíblia ao Corão, a Constituição. Estava tudo errado o que falaram aqui, porque esqueceram de falar de mim. Vocês mostram para o mundo que tem muito mais do que se listou. E que falou para cima, ó, aquele nosso trato, vamos junto, hein? Que não é que vocês estão indo contra Deus e falando... Não. Tá indo junto. A gente vai causar essa revolução aqui. Exato. E aí vem a galera queer. Esses não binários. Que fazem o que vocês vêm fazendo. E infelizmente morreram muita violência. E eles fazem hoje, elas... fazem com cor e com roupa e com abusos que fazem as pessoas também pararem para pensar, né? E aí tiram eu, gay, pan, bi, a galera lésbica, daquele lugar hoje de fala e entrega para vocês, né? Porque vocês é que estão no bottom line da violência e vocês é que estão carregando essa bandeira na luta. Sim. Então, quando eu vejo a Erika Hilton falando... Maravilhosa! Amo aquela mulher. E Pepita, belíssima. Que falou belíssimamente bem. Madrinha de parada gay é travesti, não é mulher. Mãe agora, maravilhosa. Ela mãe. Mãe. E eu acho que sim. Eu acho que à frente mudaram a nossa bandeira, não é à toa. Tá linda, mais entendida. E eu acho mesmo, vocês da letra T, vocês da letra Q,
são pessoas revolucionárias. Não é por nada que lá em Stonewall foi uma travesti preta que encabeçou junto com as sapatões e os policiais que estavam ali, e a porrada comeu, e começou a primeira parada gay. Precisou ter uma mulher trans. Sim. Pra fazer Você olha pra trás e vê as tuas manas aí, quais foram os nomes que te impulsionaram mesmo, que te orgulharam? Tá. Rogéria. Linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu tive a sorte de estar perto 2 vezes. Que delícia, que delícia. Quando eu iniciei minha transição, aliás, quando eu estava prestes a iniciar, que já estava batendo aquelas dúvidas, todas aquelas questões, eu já comecei a pesquisar, sabe? Sobre outras mulheres trans, para poder conhecer mais sobre elas, sobre o mundo e tal. E assisti, assim, milhões de entrevistas da Rogéria, reportagens. E que tinha um Astolfo ali latente. Exato, exato. A forma como ela fala daquelas 2 versões dela ali é uma coisa... Era artista, né? Artista é muito fluido, né? Caricata e enfim. Isso lhe causou, por exemplo, como é que é hoje a sua relação com a sua versão anterior? Com aquele menino que um dia foi chamado de menino, mas que já não era, nunca foi. Sim, sim. Tem muito daquele menino em mim. Muito. Enfim, essa é até uma pauta da minha terapia, né? Tem muito dele em mim e que não vai embora. Vai ficar, sabe? Eu tenho lembranças maravilhosas e lembranças não tão maravilhosas assim, mas ele é quem eu sou. É a minha construção. Ele me trouxe até aqui. Ó, e aguentou tanto, né? Foi ele que aguentou tanto. Ele que aguentou isso tudo. Agora chegou um ponto que ele falou pra mim assim, agora é com você. Que lindo. Aí é o momento que a gente se despediu. E ele fica lá. Fica. Protegendo, sem né? dúvida. A criança interior, né? Nossas crianças. Eu peço a minha também de vez em quando. Me lembra aqui que você tá aí. Que a gente se distancia dela, né? Exato. E dessas mulheres que lhe inspiraram, quais foram as que lhe colocaram mesmo força, além da Rogéria? A gente estava falando aqui antes sobre Carol Marra, maravilhosa. Ela foi uma mulher que fez com que eu quisesse colocar a minha mulher interna para fora, sabe? Teve algumas youtubers também, maravilhosas. Não sei se eu vou lembrar o nome delas agora. A gente teve aqui, eu vou fazer hoje a menção sobre Lineker, maravilhosa. Meu amor, puta merda. Incrível. Eu não fui, estava em outro evento, mas vou fazer hoje homenagem. Tenho imagens de amigos que mandaram. Sim. Foi listada uma das mulheres mais importantes do ano no passado. Ela fez um filme maravilhoso. Toda perfeita, né? Faz nada mais ou menos. Que na época, quando ainda estava com uma fase ainda não binária também, a gente chegou quando a nova MPB ela é abençoada por tantas, né? Verdade. E Lineker falando no Roda Viva, no programa Roda Viva, uma das primeiras trans. Ela e Roberta, né? E Rogéria. E depois Erika Hilton também. Mas ela foi de uma simplicidade ao falar, fica tudo fácil também, né? Sim. De uma leveza, traz pra gente uma vontade de acreditar muito grande. É curioso, porque você está me perguntando com relação a essas inspirações, essas mulheres que me inspiraram. Eu tive várias que fizeram parte desse meu processo, mas não sei se eu vou conseguir explicar claramente isso para vocês, mas quem eu sou, a Maria já existia ali e ela foi se fazendo também, sabe? Não sei, vocês podem me perguntar, gente, como assim? A Maria estava inspirando a Maria. A Maria já existia. Então, eu tive muito uma inspiração de mim mesma, assim, também, sabe? Eu acho que muito também do que eu vi
dentro de casa, né? Da minha mãe, da minha irmã. Uhum. Eu cresci com duas mulheres maravilhosas. Perdão. Duas mulheres maravilhosas. Meu pai saía para poder trabalhar, ficava muito tempo fora de casa. Eu ficava a maior parte do tempo com a minha mãe e com a minha irmã. Então, assim, é a figura feminina que eu tenho, que eu tive, né? Nesse processo todo, assim. E que me fez me construir também, assim, sabe? Claro que tem várias mulheres maravilhosas aí, famosas, que nos inspiram diariamente, mas eu tive ali duas dentro de casa que me fizeram assim, ó, me empurraram para esse mundo. As nossas forças, né? Elas fazem parte disso, né? As raízes. Né? Eu tenho hoje, velho, já 45 anos, minha irmã acabou de fazer 50. Eu falei, meu Deus, irmão, onde a gente vai chegar? Você com 50, quem diria, né? A gente ainda brigava no jardim, né? E as mulheres são quem nos influenciam muito, porque é que passavam mais tempo com a gente, né? Sim. E nesse processo agora de Londres, quem foram as pessoas que tiveram ali por você na sua transição? No meu processo de transição. Meu ex-marido. A gente gosta de ex-marido legal. A gente ama. O Igor, maravilhoso. Acho que você conheceu ele lá no The Union. Lindo, por sinal. Lindíssimo. A gente tem uma relação... A gente teve e tem uma relação muito especial. Muito especial. É quase que uma coisa espiritual mesmo, assim, sabe? Igor foi tudo. Absolutamente. Engraçado você falando isso. Eu olhei pra esse menino, porque ele é muito bonito. Grande, mas né? Ele não é igual, mas ele tem um negócio especial ali. Ele não é um grandão igual. Tem um negócio, tinha uma coisa ali. Ele é o grandão e pra mim ele é o cara, sabe? Ele foi quem me acompanhou desde o início, desde o processo... Desde o processo onde eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Quer um pouquinho? Foi que quer, por favor. Que a gente tá falando, tá dando sede. Tá seca, né? E o Luiz fez tão lindamente. O Luiz trouxe pra gente guaranazinho, pão de queijo. A gente ama Minas, feijão do aqui Luiz. em peso. Amo isso aqui. Obrigado, Obrigada. Tintim. Ao Igor. Delícia. Ao Igor. Maravilhoso. Porque pai, mãe, namorado, irmã de LGBT merece muitos brindes. Merece palmas, verdade. Então, ele foi quem esteve comigo desde o processo onde eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu lembro da gente... Você conhece a Praça da Liberdade? Sim. A gente sentado na Praça da Liberdade. Vocês vieram juntos? Já. Tá. Não, só que você perguntou. Vocês vieram juntos? Viemos juntos. A gente sentados na Praça da Liberdade e eu totalmente confusa com relação a um monte de coisa que eu tava sentindo. E ele falou comigo assim, vamos fazer terapia. Por que você não faz terapia? Olha. Eu faço há tanto tempo, acho que vai te ajudar. Se não for te ajudar, ok, você desiste, mas tenta. Vai lá um dia só. Era isso, o homem especial faz terapia. Maravilhoso. Faz terapia. E aí, eu fui. Totalmente sem vontade mesmo de ir, fui. Na primeira sessão, eu já senti algo muito forte assim acontecendo, porque mexeu em várias coisas. Acho que eu estava tão abafada com tanta coisa que estava acontecendo dentro de mim, que na primeira sessão já mexeu com muita coisa. E na segunda sessão, já veio o gatilho de que eu era uma mulher trans. Olha pra você ver, na segunda sessão, eu fazia uma vez por semana. Então, foram aí 2 semanas de terapia para eu poder me descobrir uma mulher trans. Ou seja, eu saí do consultório já decidida de que eu não era um menino. E a partir dali, tudo mudou. Olha que coisa mais louca, né? Olha pra você ver. Por isso que para transição se precisa ter o acompanhamento, né? No Brasil, principalmente. E aqui no consulado, orgulho. O consulado também está ajudando, viu, a galera, hein? O negócio de nome aí. A gente está com novas pautas. Daqui a pouco vai ter uma live falando sobre isso. Aguarde.
Porque a terapia e esses apoios são importantíssimos, porque a gente já tem muita coisa para pensar, né? Quando a gente Sim. está na confusão. Sim. E aí, quando você aqui vem para Londres, já vem com o seu processo, saúde, trabalho, amizade, como é que funcionou isso? Se entendendo como esse novo você aí. Foi tudo muito bagunçado, né? A gente vem pra cá, eu particularmente vim com uma ideia de vida e chegou aqui foi uma coisa muito louca. Eu tinha vindo pra cá um ano antes de quando eu vim pra morar, pra poder passear, eu e o Igor. E a gente chegou aqui em Londres e eu falei, cara, eu quero morar aqui. É o Igor, eu também quero morar e tal, aquela coisa toda. Só que a gente não tinha documentação, aquela coisa toda. Tinha uma prima do Igor aqui, a gente tava tomando um café com ela aí nas ruas de Londres e a gente falou com ela assim, a gente vai ficar, a gente não vai voltar. Ela tá assim, gente, não, volta. Faz o processo todo bonitinho da documentação e tal e vem legalizados. Vai ser mais fácil para vocês, vai ser, né, mais tranquilo. E aí a gente voltou pro Brasil, fizemos todo o processo que tinha que fazer, isso demorou mais ou menos um ano, 8 meses, um ano. E voltamos para cá com aquela ideia da viagem que a gente fez. A gente tava aqui de férias. É diferente. A passeio. Assim como o Brasil. Dinheirinho pra gastar, né? Recebemos ali o salário. Recebendo e tendo a fizemos um passagem de volta. empréstimo, aquela coisa toda. Convertemos, viemos aqui pra poder gastar, passear. Mas e viver aqui o dia a dia? Lidar com o idioma, né? E, enfim, encarar a realidade daqui, sabe? Mas eu acho que, pra mim, particularmente falando, eu quis muito fugir de muitas coisas que estavam acontecendo comigo no Brasil, vindo pra cá. É o que a metade ou mais faz As quando vem pra cá. fazem. A gente mas não foge resolve, de algo. Não resolve, né? Não. A gente vem tudo com a gente. Ninguém Algumas coisas vem até não vêm. passear Algumas e... coisas ficam, mas ficam lá. Na hora que voltar, vai ter que pegar o problema pra resolver. Aí a terapia do imigrante. A gente já falou sobre isso aqui no nosso Brasil, no nosso Janeiro Branco. E a gente fala sobre isso, né? O luto do imigrante. Quando a gente sai do nosso ninho, a gente passa por um processo de luto. Muitos vivem até hoje. Demais. Tem que tratar isso, porque a gente fez uma escolha. E essa escolha, ela é genuína? Ela é nossa? Foi referente ao outro? Exatamente. Né? Exatamente. A gente quis mesmo fazer ou não? E o LGBT, a população, grande parte vem saindo daquele inferno que a gente vive. Exatamente. Seja da religião, seja da família, seja da comunidade, seja de um crime, porque muitos estão no submundo e precisam ir embora, estão refugiados aqui. Exato. E a população LGBT, principalmente a população T, está tendo muito apoio aqui com essa questão do asilo, né? Porque a gente sabe que é o país que mais discrimina. Como que funciona para ti esse tabu e esse link entre a transexualidade e a prostituição? Esse é um ponto muito, muito curioso e delicado para a gente poder falar. Primeiro que é a primeira vez que eu vou falar de um assunto tão como que eu posso dizer? Tabu, né? Tão tabu. É tão tabu. E contando na minha própria experiência. Que não está falando por todas. Exatamente. A minha opinião vivência, e sua vivência. como é que funciona, né? Isso tudo. Eu vim para Londres. Tive, enfim, todas as turbulências que um imigrante passa. Normal. Antes da minha transição e durante o processo da minha transição, o que eu mais ouvia falar sobre pessoas trans era algo relacionado à prostituição. Então, eu trabalhei muito a minha cabeça, enfim, para poder tentar enxergar as coisas de outra forma, porque senão a gente se forma naquilo ali. É verdade. A gente pega aquilo ali como base e acabou, né? Mas é um processo difícil, né? A sociedade, ela vai te cuspindo coisas ali, ó,
que E o ninguém grande tira. problema da empregabilidade Exatamente. social, né? O problema é social. Quem emprega? A população trans, né? Exatamente. É mundial. Mas essa questão da prostituição e da transexualidade veio para mim de uma forma muito muito louca, porque eu vim para um país de primeiro mundo em busca de oportunidades melhores, em busca de vivenciar tudo de bom que um país de primeiro mundo tem para poder oferecer, enfim, crescer de várias formas, de vários ângulos. E eu vi o quanto, mesmo estando no país de primeiro mundo, é difícil essa questão das pessoas lidarem com a transexualidade. Eu enfrentei cada barra para poder conseguir trabalho. E cada barra dentro do trabalho, quando eu conseguia, que não tinha cabimento. Aí que eu fui bater de frente mesmo com o que eu tava vivendo. Eu falei, cara, não é possível A que transfobia é isso. fica mais latente Latente, dentro do mercado de latente, trabalho, então. Latente. Do que na rua, aleatório. Muito demais, demais, o tempo todo. Assim, ó, te dando tiro a todo momento. Eu vim trabalhar no estádio de Wembley. E eu lembro que no primeiro dia, quando eu cheguei para poder trabalhar, a gente foi entrar numa fila para poder pegar os uniformes. E, obviamente, eu entrei na fila de mulheres, né? Para poder pegar meu uniforme. E você tinha que ver a briga que foi para eles poderem me entregar um uniforme feminino. Imagem. Eu falei, mas vocês querem que eu coloque uma gravata? Falei, não que teria algum problema, né? No caso, se eu quisesse colocar uma gravata, não tem problema nenhum. Mas no contexto que eles estavam criando ali. Gente, não faz sentido. Olha o tamanho do estádio, né? Olha quantas coisas acontecem ali dentro, quantos eventos, inclusive de pessoas, artistas, LGBTs, sabe? Tipo assim, quem que tá na organização? Quem é que contratou? Eu fiquei indignada. Quem é que tá trabalhando aqui, gente? Pelo amor de Deus. Quem que preparou essa galera que não quer me dar uniforme? Eram pessoas adultas, sabe? Tem que vir de cima. Exato. E a preparação dos funcionários tem que existir, né? O Equality Opportunity, que é tão importante, é um ato Sim. da Constituição nesse país, ela só é cumprida na obrigação. Exato. Porque as pessoas não têm Equality Opportunity Act na veia. Não tem. Não tem, né? Infelizmente. Porque a gente fala de LGBT, só que aí, falando pra vocês aí que estão nos ouvindo, a gente só pensa... O que a gente pensa LGBT? Viado e sapatão. Exato. Estamos preparados para a população trans? Exatamente. Não estão. Infelizmente. Então, eu fui batendo de frente todos os dias com essa realidade e cada vez me assustando mais com isso, porque eu falei, cara, não é possível. Eu saí lá do Brasil pra vir pra cá, pra um lugar totalmente mais evoluído, pra poder passar por esse tipo de situação. E aí foi quando eu entendi que não importa onde eu esteja, isso vai acontecer. Né? Até que a gente vai revolucionando isso aí e mudando. Que é o que a gente faz, é o nosso papel, né? A gente vai levando informação para as pessoas, a gente vai conscientizando, a gente vai tentando mostrar de todas as formas que não é desse jeito, que é desse jeito. E você me faz lembrar aqui, eu tô viajando contigo, porque eu tenho já 2 anos e meio nessa causa, dentro mesmo, trans, junto com Inês Fontoura, Te Amo, que criou um curso de aviação no Rio de Janeiro, Jet Class, e é o primeiro curso que tinha uniforme trans. É o primeiro curso que preparou alunas trans com cota. E é importante falar sobre isso. Muito. E me apresentou essa semana a primeira funcionária Gol que passou com honra e mérito e tá lá, e a gente vai entrevistar ela.
Vamos fazer uma live com ela. Gente. Culpa de tudo isso, Hernani Pereira, nosso maravilhoso superintendente lá do Rio, do Rio Sem LGBTfobia. Representa mesmo. E a gente fala muito, né? A Gilmara Cunha, dentro do nosso centro de acolhimento trans na Favela da Maré, primeiro centro, e aí ela fala isso o tempo inteiro. O nome é travesti, quero ver falar de travesti favelada, preta. Então essas pautas incomodam tanto, precisa ainda falar demais? Precisa, né? Porque está aqui, está em Londres, falando a mesma coisa que a gente fala na Maré. Exatamente. A gente precisa falar o tempo inteiro e ainda assim não é o suficiente. A gente fala e vai dormir, acorda no outro dia. E aí dá para explicar. A nossa população LGBT no salão de beleza, na esquina, nas agências, em tudo a problemática que causa a prostituição. Exatamente. Que o problema nunca foi a prostituição. Madalena já dizia. O problema nunca foi a prostituição. O problema é o que traz nela. Exato. O problema é a obrigatoriedade dela. Exatamente. E como é que te vê isso? Como é que as meninas falam sobre isso? E aí, fazendo um link nisso tudo que a gente está falando, foi quando eu tive cara a cara com esse ponto que eu só ouvia, que é a prostituição. Depois de ter passado por tantas experiências fracassadas profissionalmente, totalmente abalada psicologicamente, porque a gente já carrega o imigrante ele já carrega um problema na cabeça ali, A gente já tá atrás. Vem sequelado. A gente já tá na fila 3. A gente já vem tantando a cabeça. E lidar com essas situações me fez criar uma bolha pra mim. Isso eu sem saber que eu tava criando uma bolha, tá? Isso é inconscientemente. Eu falei, cara, eu não vou sair mais para poder procurar trabalho. Eu não vou em agência de trabalho e o cara ficar me tratando no nome masculino. Que ainda existe isso em Londres também. Ainda existe, porque lá no início eu ainda não tinha feito o processo da retificação dos meus documentos e tal, mas não importa, né? Eu explicava como é que era o processo ali e tal. E aquilo tudo começou a se tornar extremamente cansativo para mim. E aí eu falei assim, não quero. Eu não quero. E qual que vai ser a minha saída agora? O que que eu tinha de bagagem comigo ali? O que que eu sabia? O que que eu tinha de instrução? O que que eu lia? O que que eu ouvia? O que que eu assistia? Né? Eu falei, programa. E é a primeira vez que eu tô falando abertamente sobre isso aqui. Obrigado. Imagina, é um prazer. Eu acho que eu esperei tanto por esse momento para poder estar falando abertamente sobre isso, porque primeiro faz parte da minha história. Não tem como eu pegar e passar uma borracha. E eu acho que nem faz sentido eu passar uma borracha nisso, porque da mesma forma que aquele menininho lá atrás veio fazendo esse processo todo acontecer e me trouxe até aqui, o meu trabalho também. A prostituição é o que te segurou e que te respeitou. Exato, sem julgar. Exato. E vale lembrar isso a toda uma comunidade, a toda uma sociedade. Será que é isso que a gente que resta? Será que é esse o único lugar que a gente deixa honrar uma população trans? Será que, então, é o métier mais evoluído do que nós? Exatamente. O que é? A gente precisa ver esse lugar, né? Exatamente. Então, eu tomei essa decisão, uma decisão totalmente na emoção, assim, por conta de tudo que eu tava passando, e, enfim, não queria que as coisas se repetissem. E fui conhecer um outro mundo, e isso eu até falo muito pra minha psicóloga, a gente conversa muito sobre isso, por que sempre quando eu falo do meu trabalho, eu falo de uma forma muito carinhosa até,
sabe? Não é querendo colocar flores, pintar de cor-de-rosa, não é isso. Mas é porque é o mundo que me acolheu. Que é o trabalho que me aceita, abraçou. Que não apedreja. É onde eu me construí, é onde eu pude ser eu, é onde eu colocava as regras, sabe? Ó, aqui não é assim que funciona, aqui é assim. Porque não era assim que funcionava antes, né? Eu chegava nos lugares, né, para poder fazer ou uma entrevista de trabalho, ou até para trabalhar já. É a regra das pessoas, né? É assim que funciona, eu entendo. Mas é uma regra, é uma lei preconceituosa. É. Né? Eu tinha que aceitar o E preconceito. sem falar que a prostituição é um self-employ. Exato. É um trabalho autônomo, que na Holanda, por exemplo, tem carteirinha. Exatamente. Tem imposto pago. Exatamente. Mas é muito louco a gente falar, né, abertamente sobre isso, e sem tabu, e sem frescura, porque é uma realidade. É uma realidade. Os meus gays que estão hoje aí, a grande maioria, minha população G, as bonitas, Adoro. ou se não foram, estão. É. Porque também estão com dificuldade hoje. Exato. Nós, imigrantes sul-americanos. E aí a gente tem que falar sobre saúde pública, a gente vai falar sobre saúde mental, a gente tem que falar sobre vícios. Exato. A gente tem que falar sobre o que nos leva a um monte de decisões. Exatamente. E a nossa população LGBT é a maioria. Exatamente. É a maioria. E isso aí é um caso de consulado, de embaixada, de acolher, de ajudar, de Os dar grandões, suporte. né? Tem que chegar para poder fazer acontecer. E de tantas ONGs como Wings of Soul, de como Metro, de como NAS, de gente como nossa Iricê Godoy, psicóloga, que está ali aberta, e tantas outras. Inclusive, fica aqui o apoio do CCBL à comunidade que precisar, nesse caso, que eu sei que é difícil, sair da bolha da prostituição ou das drogas e ir procurar uma psicóloga ou um psicólogo que não seja na Dean Street, porque não fala a língua. Como é que eu vou fazer? Fala aqui com a gente, que eu também eu tô nessa, tá? Tô totalmente cheio de terapia e remédio. Vocês não acham, vocês não. Rivotril, meu amor. Opa! Ganhando. Na ideia. Então, como é difícil pra gente. E quando a gente não conhece, é mais difícil ainda. É mais então, difícil. você tem a sua que possa indicar, eu tenho a minha galera. Carol. Perfeita. Carol. Então, como é importante, até porque a questão não é sair da prostituição, a questão é conviver melhor e saudavelmente. Exato. E muito mais do que isso, a ilegalidade, a falta de inglês, do idioma, isso tudo vai puxando as pessoas para um lado marginal da força. E é esse lado que a gente não quer que exista. Exatamente. A gente não precisa ser marginalizado. Exatamente. E aí, como é que transita a conversa nesta bolha a respeito de fico ou saio? Aonde que está a balança? É muito complicado falar sobre essa balança, sabe? Sobre essa linha, porque são várias coisas envolvidas ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala de prostituição, as pessoas focam muito na questão de dinheiro, focam muito na questão de preconceito, né? De realmente o mundo lá fora não aceitar o que existe mesmo, que é real. O dinheiro também, né? Muitas meninas estão na prostituição por causa da grana. E existe um ponto que eu acho que é muito pouco falado e que é importante falar, que é o que eu vivi ali, estou vivendo, que é a questão de estar se encontrando no mundo, sabe? Como assim se encontrando no mundo? Eu fui para a prostituição para poder me proteger do mundo aqui fora. Mais uma vez eu repito, de uma forma inconsciente. Eu não sabia que eu estava construindo essa bolha, construindo esse mundo paralelo. Eu não sabia que era para poder me proteger. Eu fui fazendo as coisas de acordo com o que fosse ficando confortável para mim. E aí, se eu for fazer um flashback aqui agora, eu até me assusto, assim, porque olha só, são praticamente 5 anos nessa profissão.
praticamente 5 anos vivendo dentro de um quarto, praticamente, né? Eu tenho minha casa, aquela coisa toda, saio, socializo, mas são 5 anos vivendo dentro de um quarto. É o mundo que eu conheço. Como assim é o mundo que você conhece? Porque antes da minha transição, eu tive outros trabalhos, né? Enfim, eu me formei como maquiadora profissional, me formei fora do Brasil, inclusive. Mas quando eu iniciei a minha transição, quando a Maria nasceu, ou renasceu, né? Vamos reformular isso. Eu não conhecia nada. Saiu do armário e entrou para um quarto. Para um quarto, exatamente. Então eu fui me refazendo ali. Ah, mas você tem experiência, você conhece outras coisas, gente. Quem foi, foi. A Maria Agora é uma outra são pessoa. outros 500. Exatamente. Eu, Maria, conheço esse mundo. Quantas noivas empregariam uma maquiadora trans para você e para suas famílias? Exatamente. Porque eu conheço muitas maquiadoras chiquérrimas andando de jatinho. Uhum. Todas mulheres. Uhum. 2 homens e todas mulheres. Não conheço uma trans. Todas mulheres cis. Que está... todas mulheres cis. Aham. Cabeleireiros, mesma coisa. Na nossa comunidade, cabelelela, trans, não são, nem posso te botar numa mão só. Exatamente. Não empregam. Exatamente. E também... A brasileira não senta na cadeira. É. Isso a gente tem que falar sobre isso, né? E também, junto com isso tudo, sempre me bateu muito essa questão de não ser muito padrãozinha, sabe? Tipo assim, eu tenho formação como maquiadora profissional, por exemplo, mas eu não queria ser forçada a ser maquiadora, por exemplo. Ela é maquiadora, ela é cabeleireira, ela eu não sei o que, ele da moda. Sempre isso pra gente. Sabe? É sempre esses lugares, tá ali no salão, no meio só de mulheres, porque geralmente só as mulheres que vão aceitar ali um pouco a mais do que os homens, né? Porque e só pode ter os gays e uma trans. Se tiver 5 trans, já viram um salão trans, as mulheres cis não vão mais. Acabou, não vão. Não vão. Tá. Exatamente. Então, eu sempre bati muito nessa tecla. Eu falava assim, gente, eu não sei se é aqui que eu quero estar, sabe? Na prostituição, mas as pessoas vão ter que me respeitar estando aqui também. Maravilhoso. Sabe? Não teve essa coisa comigo de ter pena de mim, ou de que as pessoas tivessem pena de mim, ou de que viesse com aquele discurso. Mas por quê? Gente, não, para com essa ladainha, para com esse chororô todo, sabe? Para de ver a gente, de enxergar a gente como algo que só tem coisa triste para poder contar. Eu sei das minhas limitações, eu sei da minha trajetória, eu sei das minhas escolhas, né? Porque a gente tem também que ter maturidade suficiente para entender que muitas coisas a gente escolheu. A gente faz escolhas na vida da gente. Certo? E não cabe os outros E não cabe. Eu nunca dei esse espaço para ninguém vir falar comigo se estava certo ou se não estava, o porquê que não tentou algo diferente, o porquê, gente. É isso. E tudo é fase na vida. Exato. Tudo é fase na vida. E nós aqui, imigrantes, e aí eu não entendo, são esses subgrupos, porque somos todos imigrantes, todos passando ou passaram pelo mesmo perrengue. E a gente não apoia, a gente não acolhe, a não ser que faça parte do nosso interesse. Exato. Seja fácil e atingível pra gente. O que está mais ali... E aí cabem as instituições. E aí é onde o tio Rô tá enchendo o saco, não é? De junho, julho, eu mando mensagem, eu checo as escolinhas, os grupos de mulheres, as ONGs estão pegando? Como é que tá? Os advogados maravilhosos
Estão cobrando mais caro para as meninas? Exato. Estão dando recibo? Estamos olhando. E o CCRU ainda está aí. CCRU, sinta-se acolhida. É o centro, é o nosso Conselho de Cidadania do Reino Unido. É voluntário, é paralelo ao consulado, mas é a voz e o olhar do nosso cônsul-geral maravilhoso. João, eu tô íntimo, tô assim, ó. Nosso embaixador maravilhoso. E que tá de olho. Tá correndo, tá indo para as quebradas, tá indo para as ruas e vielas. E o CCRU que assume ontem, eu só espero que sejam ainda mais incríveis do que os outros anteriores, que saiam mesmo do sofá, saiam da página 3, porque nós estamos na página 18. E quem precisa não está perto a vocês. As bolhas elitizadas, já resolvidas e que estão à frente das iniciativas hoje, tenho certeza que quem precisa não está próximo a você. Então, eu faço aqui meu apelo em nome de toda uma comunidade LGBT, com todas as suas demandas, eu sei quais são. Uma delas a gente está citando. A gente precisa de vias expressas e rápidas para esse acolhimento, para que seja bom para todos. Senão a fila do consulado para mandar embora vai ficar enorme, cada vez mais, por problemas de saúde mental, físicas e financeiras. E para a gente terminar, minha lindeza, que eu não queria, mas a gente está com o estúdio acabando aqui, Henrique Pactar e a nossa Yara precisam ir embora. Amor, linda. Como é que tá projetos, como é que é hoje o projeto de futuro, 2024, 2025, o que tem na cabeça de Maria? Então, minha cabeça não para, né? Ela funciona, assim, o tempo inteiro a 1000 por hora, mas eu acredito cada vez mais que eu tô muito perto de chegar onde o meu coração tem vontade de chegar. Podemos saber mais ou menos? Quando eu cheguei aqui, já me bateu um negocinho, sabe? Um negocinho bom. Eu sempre quis... Acho que hoje eu posso falar assim, eu sempre quis me comunicar. Eita! Eu sempre gostei de me comunicar, sabe? E, enfim, a vida é essa loucura toda aí que leva a gente para um lado, leva a gente para o outro. Mas cada vez mais eu tô tentando me aproximar do que me faz bem. Então, eu acho que os meus planos futuros estão bem ligados a essa coisa da comunicação, assim, sabe? Conversa comigo, Bilu. Vamos conversar. Ai, como eu amo. E eu também estava esperando alguém falar assim um dia. Ai, meu Deus! Pauta. Então, assim, para essa pauta da comunicação ou outra, queria deixar aqui o nosso... Esqueci antes de falar. O nosso muito obrigado à Pizza Express, que não é jabá, não tem parceria de permuta, mas a Pizza Express, junto ao nosso Alex, lá da Baker Street, e agora não está mais, mas sempre será o nosso Denis Melo com a nossa Bárbara, que juntos fizeram o não oficial uma cota LGBT e principalmente trans para funcionários da Pizza Express. É como se fosse um lugar expresso de trabalho para você que tem documentação. Não precisa ter inglês, não precisa ter experiência. Tem sempre um espaço para você na Pizza Express, porque eles são LGBT friendly. Que delícia! E aí eu queria agradecer demais a esses dois maravilhosos, Alex e Denis, que me abriram esse espaço de consciência. Tentei, não consegui, bicho, não tenho tempo pra pizza. Eu só como a pizza, mas não consigo shift. Mas a Pizza Express é um outro caminho incrível e maravilhoso para muita gente que estava saindo, inclusive, da depressão. Muita gente que estava a fim de fazer uma outra coisa, a não ser o que fazia antes, que era obrigado. E também as nossas iniciativas de empregabilidade LGBT, a gente vai deixar aqui embaixo da live.
algumas que a gente está já ciente e gente que está aí ajudando a essa causa e a essa busca também. Que maravilhoso, que maravilhoso. Tão importante, né, ter essas pessoas Muito. fazendo esse trabalho junto com a gente. Muito. E nosso Orgulho LGBT, ele vai terminar em agosto, junto com a nossa parada de Brighton e a de Manchester, onde a gente vai estar fazendo a cobertura. Eu tô precisando de uns repórteres assim, autônomos, que peguem os telefones e façam coberturas de vários ângulos da parada. Obrigado por hoje. Eu que agradeço, Orgulho que delícia. demais. Eu que agradeço. Obrigado. Muito feliz Obrigado. de estar aqui. Obrigado a vocês. Tchau.